Se você ainda não viu o vídeo anterior, pare tudo que você está fazendo, pare este vídeo e volte para assistir. O link está aqui na descrição desse vídeo e também nos cards acima. Na primeira parte dessa série de vídeos, nós falamos sobre o surgimento do universo estendido DC lá com o Homem de Aço em 2013. Logo em seguida, vimos o surgimento de um calendário de filmes que confirmava o início de um sonho. Só que, após a recepção não tão calorosa de Batman vs Superman, vimos que o que era para ter sido um sonho se tornou um pesadelo. Eu sou o Kaique Almeida e esse é o Te Digo Nada. Segue em frente. Após a recepção não tão calorosa de Batman vs Superman, a Warner Bros. Decidiu reorganizar os seus estúdios e decidiu criar uma divisão dela mesma que fosse responsável pelos filmes da DC. Assim, surgiu a DC Filmes, que ela foi presidida primeiramente por Jon Berg, que era o vice-presidente executivo da Warner Bros. E também tivemos Geoff Johns, que ele era o chefe de conteúdo da DC Comics, trabalhando mais nos quadrinhos e séries até então. E agora ele estava entrando no mundo dos cinemas. A intenção deles não era copiar a Marvel Studios, se bem que a ideia e a proposta era a mesma, mas diferente da concorrente que tinha construído uma fórmula estrutural para todos aqueles filmes, a DC Filmes ela tinha um outro planejamento. Eles queriam dar total liberdade aos diretores para que eles dessem a sua visão para aquele personagem e também para aquela equipe. Então eles não iriam interferir diretamente naqueles filmes. O que Jon Berg e Geoff Johns queriam fazer, na verdade, era agir como consultores. Eles iriam ajudar a orientar e estruturar aquele universo que estava sendo construído, dando assim total liberdade criativa para os diretores poderem trabalhar, certo? Só que não. O próximo filme a ser lançado seria o Esquadrão Suicida, já era um filme que estava em desenvolvimento da Warner Bros. Desde 2009. Só que só ganhou força para poder ser lançado justamente com aquele calendário de filmes lá em 2014, falado no vídeo anterior. David Ayer, que já era um nome conhecido em Hollywood por fazer filmes, principalmente dessa questão urbana, foi chamado para dirigir o filme, e não só ele foi chamado, como todo um elenco maravilhoso. Nomes de peso como Viola Davis, Will Smith, Margot Robbie foram convidados a estrelar os piores heróis do mundo, como eles ficaram conhecidos, que eram verdadeiros vilões. As filmagens do filme aconteceram de abril a agosto de 2015 e ele tinha uma proposta de ser um pouco mais pé no chão, mais firme, um pouco mais dark, seguindo aquela lógica de que os filmes da DC eram mais sombrios, mais dark, assim como Batman vs Superman e o Homem de Aço haviam sido anteriormente. Isso ficou muito claro quando nós vimos os primeiros trailers dos filmes, que deixou muita gente feliz e empolgada, não somente com a primeira imagem que tinha sido lançada, com todo o elenco já caracterizado, mas os trailers eles traziam uma vibe de uma real ameaça que estava acontecendo e que aqueles vilões foram chamados para poder combater essa ameaça. Falando sobre os trailers, não somente essa pegada mais dark e sombria estava sendo tratada, como também tínhamos Queen no trilha sonora. Isso deixou muita gente empolgada para ver esse filme. E ele com certeza seria todo um sucesso de público e de bilheteria também. Só que após a mudada de Batman vs Superman e aquela recepção não tão calorosa que ele teve, a DC Filmes, juntamente com a Warner Bros., decidiu intervir diretamente nesse filme. E dessa vez não era uma interferência como havia sido feita anteriormente, como, por exemplo, a substituição do roteiro de David Goyer em Batman vs Superman pelo do Chris Terrio, alguns cortes feitos no filme do Batman vs Superman também. Aqui, esses cortes que aconteceram em Esquadrão Suicida, essa interferência não provocou somente a mudança da direção e do tom de algo mais sombrio para algo mais leve, mais cômico, principalmente com o sucesso dos filmes da Marvel e do Deadpool, por exemplo. Então eles queriam copiar isso. Mas toda a história que David Ayer estava querendo construir foi alterada. Então arcos de personagens que seriam mais importantes no filme foram mudados. A magia anteriormente ela não seria a vilã principal do filme. Esse filme estava sendo conectado diretamente com o próximo que seria lançado, que era o da Liga da Justiça, que já seria a invasão de Apokolips. Então, aqui nesse filme, nós veríamos a primeira influência de Apokolips na Terra, com a vinda do Lobo da Steppe, que foi aquele vilão lá de Liga da Justiça.
Então ele estaria influenciando a magia a poder fazer aquelas loucuras que ela estava fazendo na Terra. Então o Esquadrão Suicida iria impedir ela de fazer. Arcos de outros personagens também seriam maiores, como o do Crocodilo, como o do Amarra, que saiu recentemente uma notícia sobre isso. Arcos importantes da Arlequina, do Coringa. Temos fotos de bastidores que mostram um diálogo em que ela aponta uma arma para a cabeça dele e logo em seguida ele dá uma surra nela. Isso foi cortado do filme. Temos imagens também até do trailer do Coringa com o rosto queimado e depois descobrimos que na verdade ele estaria dentro do arco final do filme, no combate final, e que estaria tentando buscar a Arlequina de volta para si, mas que ela estaria negando. Aquela máquina de destruição que a magia estava querendo fazer, na verdade, era um tubo de explosão, e a gente descobriu isso não somente com relatos do David Ayer, que era o diretor, mas também saiu imagens conceituais desse tubo de explosão. Então tudo isso nós veríamos já essa influência que Apocalipse, essa invasão de Darkseid já na Terra. Outras coisas que ficaram de fora foi uma trama do pistoleiro. Eles teriam um maior desenvolvimento e até mesmo um triângulo amoroso entre ele, a Arlequina e o Coringa. Então, recentemente, com a saída do Snyder Cut, que foi confirmado, o próprio diretor tem começado a lançar na internet diversas informações sobre esse filme, que foi totalmente picotado e reformulado. Apesar disso, ele fez uma boa bilheteria, embora tenha tido críticas muito amargas, sendo até considerado um dos piores filmes de super-heróis dos últimos anos. Só que apesar disso, ele popularizou diversos personagens, como principalmente a Arlequina, e ainda fez o sucesso suficiente para que outros filmes entrassem em desenvolvimento, como por exemplo um filme solo do Pistoleiro, um filme das Aves de Rapina, que só foi lançado agora em 2020, um filme das Sereias de Gotham, um filme da Arlequina, um filme do Coringa e um filme da Arlequina e do Coringa. Todos esses filmes começaram a entrar em desenvolvimento e ninguém sabia se de fato eles veriam a luz ou não. O próximo filme a ser lançado seria o filme da Mulher Maravilha. Muita gente estava querendo ver esse filme principalmente porque a Mulher Maravilha em Batman vs Superman foi um dos principais pontos positivos que o filme teve e muita gente queria ver mais dela em ação. E aqui nós teríamos o filme de origem dela, contando como ela acabou se afastando do mundo, como ela saiu da Ilha Paraíso, como ela chegou ao mundo dos homens e o que ela estava fazendo até então. Durante a produção do filme vazaram informações de ex-funcionários lá da Warner Bros. Que afirmavam que o filme era uma total bagunça, não tinha coesão no roteiro e que ele iria fracassar amargamente. Isso deixou muitos fãs preocupados, principalmente com a divisão de público que Batman vs Superman teve e as críticas amargas de Esquadrão Suicida. Muita gente começou a desenvolver um certo rancor pela DC Comics até então, falando que ela não sabia fazer filmes, de que eram todos um lixo e que ela não prestava, e que inclusive pedia para que a Disney comprasse a DC Comics para poder fazer filmes bons sobre aqueles personagens. Esse foi o primeiro filme inteiramente produzido pela DC Filmes. Inclusive, nós temos aqui a inclusão da abertura de produções da DC Comics, que mostrava a principal Liga da Justiça, os seus integrantes, e também outros grandes heróis e vilões aparecendo junto e no final aparecendo logo, como vocês já devem ter visto. Então, com o roteiro totalmente sendo coordenado pelo Jeff Jones e com a direção excelente de Patty Jenkins, o filme ele acabou chegando à luz e muita gente amou. Fez um sucesso de público, fez um sucesso de crítica, trouxe o tom que a personagem precisava ter. Diane Nelson, que é a presidente da DC Comics como um todo, na época, ela falou que a personagem da Mulher Maravilha era totalmente complicada de fazer um filme ou uma outra produção sobre ela. Nós já tivemos outras produções em live action de super-heroínas, inclusive como Mulher Gato, Elektra, um filme antigo da Supergirl, e que esses filmes não foram muito bons, nem de público e nem de crítica. Então, muita gente tinha medo de fazer filmes de super-heroínas até então. Muita gente tinha receio se isso iria valer a pena ou não. Mas tudo que precisava ter, esse filme teve. Era um filme esperançoso e que aquele quebrou aquele tom de que a DC precisava ser dark para fazer sucesso.
e ele mostrou que existe uma outra visão sobre esses personagens e que, com todo esse sucesso que o filme teve, a Warner Bros. Entendeu de que esse era o tom que os filmes precisavam ter, já que os outros que eram sombrios não estavam sendo muito bons em crítica. Então eles decidiram seguir essa linha. Esse filme também ajudou a popularizar não somente a personagem, ele também fez muitos recordes, inclusive a cena Terra de Ninguém possui uma das cenas mais memoráveis do Rotten Tomatoes, que elegeu ela. E, inclusive, essa cena não iria aparecer no filme na versão final. A Patty Jenkins, ela fez tudo o que ela queria fazer e ela bateu e brigou para que essa cena estivesse. E hoje nós temos ela icônica aqui mostrando que a Mulher Maravilha ela é muito mais do que um estereótipo feminino. Ela é alguém que ela é amor, que ela é a verdade e que ela está lá para combater e lutar pelos oprimidos, por aqueles que precisam sim de justiça. Não, mas é o que eu vou fazer. Se você gostou desse vídeo, dê aquele like maroto, se inscreva no canal, por favor, deixe comentários, diga se você gostou, o que você achar desses filmes, o que você queria ter visto nesses filmes. Conte também o que você acha da versão do David Ayer para o filme do Esquadrão Suicida. Então é isso, eu sou Kaique Almeida e até mais!